Olá, eu sou Liana Ferraz e você está no Mães no Bidê. Eu sou uma atriz, escritora, professora, mas sobretudo uma mulher, mãe, que está chegando nos 40 e resolveu tirar os projetos do papel. Então, esse podcast é um experimento, onde eu vou receber algumas pessoas e nós vamos falar sobre angústias, ansiedades, contradições e pequenos desesperos cotidianos. Apesar do nome, Mães no Bidê não falará sempre sobre maternidade e nem sempre sobre bidê, mas pode ser que esses assuntos em algum momento apareçam por aqui. Ufa! Então, vem comigo e divirta-se. Bom, tá no ar mais um Mães no Bidê, esse podcast que tem o nome mais esquisito do mundo. E eu tô aqui com a Flora Gussonato, que é, antes de tudo, minha amiga, artista, educadora, que se formou comigo na Unicamp. Uma atriz incrível, um mulherão da porra, maravilhosíssima. Oi, Fló. Oi, Lili. Yeah. Amiga, a gente não sabe como que vai ficar tecnicamente esse som, então a gente vai ter que arrasar muito no conteúdo. Tá jóia. Eu tava ouvindo o podcast que alguém falou assim: eu acho que já deu pra fidelizar a audiência. Aí comecei a ficar nervosa de fazer podcast e não fidelizar a audiência, e a audiência ir embora antes de, eu não sei quanto tempo que a audiência precisa ficar aqui, mas de qualquer maneira a gente vai ter que sair muito bem, tá? Ô Fló, então, a gente tá aqui, né, pra bater esse papo. Estamos numa quarentena que tá meio que acabando, pra algumas pessoas nunca começou, né? E pra gente tá nesse o que a gente faz da nossa vida. E eu acho que uma coisa que é importante da gente falar é um pouquinho sobre a questão das aulas online, né? Eu sei que a gente poderia aqui puxar um gancho como educadoras, né? Eu dou aula, você também. Mas acho que é mais legal a gente falar um pouquinho como mães, né? Porque, poxa vida, claro que o ser mãe nesse momento da quarentena é uma coisa que mistura, né? A gente não tem os espaços mais delimitados, então de alguma maneira a gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora. Então acho que a gente pode começar a nossa conversa um pouquinho com você contando como que foi o começo, o meio e como está sendo esse quase fim, assim, como que as coisas caminharam na sua casa com essa questão da aula online. E esse quase fim que talvez seja um novo começo, que a gente nunca sabe se vai fechar, voltar de novo, né? Nossa, e no começo, sabe como a minha primeira memória da Alice, no primeiro dia de quarentena, e que toda vez que eu lembro me parte o coração, assim, que foi ela levantando da cama, vestindo o uniforme da escola e sentando na frente do computador com muito tesão. Ela tava muito afim, tipo, muito feliz, sabe? Então, depois de tudo que a gente passou, quando eu olho para trás, não é justo com ela dizer que ela não teve motivação, que ela não fez a parte dela, uns discursos que eu ouço, assim, como educadora às vezes, ou quando a gente tem esses grupos de mães de WhatsApp, porque ela, desde o princípio, ela quis. Ela entendeu como uma novidade, como algo que poderia ser legal, sabe? Mas isso foi se deteriorando em tão pouco tempo, ela sofreu tanto, eu não sei aí como é que foi, mas aqui... Tem uma diferença de idade, né, Fló? Acho que é legal a gente situar, né? A Alice tá com quantos anos? 9. Tá 9, no terceiro ano do fundamental. A Lorena tá com 12, tá no 7º ano. Então, acho que tem uma diferença, né? A Lolo, ela já saiu muito chateada, muito triste do primeiro dia. Eu fui buscá-la na escola e eu lembro dela falando assim pra mim. Ela tava chorando, né? E ela falou: podem ser que sejam 15 dias, mas pode ser que a gente só volte em setembro. Eu lembro que ela falava. Eu falei: imagina, filha, de jeito nenhum, imagina em setembro. Então, assim, ela já tava com uma dimensão, porque a escola da Lolo é incrível, então eles fizeram uns dias mesmo explicando o que estava acontecendo, qual que era a situação de pandemia, quais eram as perspectivas. Então ela estava mais preparada que eu.
Então, quando ela saiu desse último dia da escola, eu senti que ela já estava entendendo que ela ia ter uma batalha pela frente. E mesmo assim, ela não tinha recurso, né? Porque eu acho que elas não têm, a gente não tem, né? Recurso para se preparar para o que aconteceu. Imagina uma criança de 9 e outra de 12, assim. Então, eu tenho essa memória. Eu acho que a gente tem uma coisa muito parecida, né, Fló? Que a gente é bem gentil, assim, com as histórias das nossas filhas, né? Porque eu também fico louca de raiva quando eu vejo essa tentativa, né, de manter as crianças num nível de desempenho, de eficiência, numa coisa que tem que dar muito certo, porque, enfim, né, sei lá, tô pagando a escola, então você vai ter que fazer todas as lições. E acho que tudo bem, cada um lida do seu jeito, mas eu não consigo me relacionar dessa forma, sabia? Eu tô um pouco, tipo, ai, tá bom, faz o que der, seja feliz. Você tá assim também? Sim, mas eu acho que eu passei por várias etapas aqui em casa. Eu acho que a Alice não teve esse preparo, definitivamente, tanto que eu mudei ela de escola no meio da pandemia, né? Uhum, Ela não teve esse preparo, ela teve todo um processo de cair a ficha e entender o que estava acontecendo. uhum. E foi muito sofrido. E eu tive um impasse com essa relação com a escola, porque ela foi muito sugada pelo meio digital, assim. Eu não sei a Lolo, mas a Alice, eu nunca fui aquela mãe que fala também não vai ter acesso a telas de modo algum. Uhum, Mas, quer queira, quer não, como a escola ocupava um tempo grande da vida dela, o acesso dela já era menor, né? uhum. Só que com a pandemia, o acesso da escola já virou digital, e aí o acesso dela ao mundo das redes sociais, dos aplicativos, dos jogos, ela entrou quase numa dinâmica de vício que me Uhum. preocupou. E na época me pareceu que tentar conduzir a energia dela para os estudos era a melhor solução. Ah, Então, entendi. porque era isso, parece que assim, era ou a energia estava voltada para os estudos ou ela estaria voltada para uma série de conteúdos que a gente vê que porque hoje em dia todo mundo produz conteúdos, né? Uhum. E isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim. Então a gente vê muita coisa no YouTube, no TikTok, que se chega assim a ficar de cabelo em pé, assim, quando não sei Aham. se ela vê muito essas coisas. A Lulu, ela gosta do YouTube, mas ela tem um bom gosto. Ela tem um. Agora vamos. Modéstia à parte, ela tem um bom gosto, Não, ela tem amiga, uma mãe é que maravilhosa. agora eu tô começando a entrar numa situação aqui, que sabe uma época que a gente tem medo da mãe, fala, meu Deus, se minha mãe me ouvir falando isso, agora eu tô com medo da filha, porque a Lulu tá com 12 anos, dependendo do que eu falo aqui, entendeu? A casa caiu pro meu lado, então eu preciso pensar no que eu vou falar. Elas estão numa fase que elas fazem umas correções, tipo, do nosso posicionamento ético em relação ao mundo, né? Socorro! Não, assim, as, a, Os nossos preconceitos. total, total, meu Deus do céu. E a Lorena tá muito nessa. E ela pega na sutileza, né? Porque a gente já entendeu várias coisas, mas as sutilezas ainda tem um longo caminho, né? Algumas expressões ou algumas coisas que a gente fala, assim. Agora, como ela já nasceu aqui antenadíssima no rolê, e também, não, vamos, não, amiga, vamos valorizar aqui a nossa parte, né? A gente Claro. também estimulando e não falando, larga a mão dessa bobagem, sei lá, estimulando a mudança, né? Ela pega as sutilezas, então às vezes uns vícios de linguagem, assim, nossa, bom. Mas a Lulu, ela tem um bom gosto até certo ponto, e depois ela vai para uma trecheira que eu não tenho moral nenhuma para falar. Sabe uma trecheira tipo uma trecheira tipo teorias da conspiração, que quando você vê, você tá vendo 1000 vídeos que provam que o Michael Jackson não morreu. E aí você tá lá vendo aquela foto, aquela sombra, aquela coisa ali que prova que o Michael Jackson não morreu. Então, eu acho que a parte mais trash da Lolo vai por aí. E o pior é que quando eu vou lá e falo, filha, o que você tá vendo? Filha, como assim ficar vendo se o Michael Jackson... É quando eu vejo, eu tô parada vendo junto. Então eu entrei numas, assim, e daí é engraçado esse negócio.
da quarentena, né? Dessa quarentena infinita maldita dos infernos, que a gente, falando em aula online, mas desviando um pouco do assunto, tudo bem, depois a gente volta, a gente tá tendo também, porque a gente tá muito vigiada, né? Pelas filhas, não é? Pô, Muito vigiada. Então, assim, eu tive que mudar alguns hábitos, sabe assim? Algumas coisas que eu falava assim, não, isso aqui, que putz, agora. exemplo de mãe serei eu. Exatamente, agora chegou a hora da trecheira, entendeu? Eu chegava às vezes do trabalho, sei lá, 5, buscava ela 5:30, sentava na frente da TV e ficava assistindo trecheira, ou ficava vendo no YouTube essas coisas, teoria da conspiração, essas coisas assim, comia uma porcaria, às vezes eu passava no posto, pegava um fandango, sabe assim? E não vinha uma culpa depois? Do que Ou é? foi deliberado, não foi. Não, antes da quarentena, não na hora. Ah, Não, antes, entendi. escondida, antes de buscar na escola, lava a mão, entendeu? Do fandangos, uma coisa assim, toda uma artimanha aí para poder ser trash sem contaminar, né? Porque tem toda uma, tem toda uma vida aí tentando convencer que não é para fazer essas coisas, né? E aí eu comecei também, então às vezes eu me pegava assim, falando, não filha, não olha isso não, mas como eu gosto e estou privada desse momento, trash, eu me pegava quando eu via, eu estava assistindo junto. Mas acho que o YouTube foi o grande vício, assim, né, da Lu. Mas ai, deu tempo de fazer de tudo, né? De um tudo, Mas pouco ela tudo. não se seduz, Li, porque o que me preocupa na Alice é que ela se seduz muito por esses conteúdos que já provocam uma sexualização precoce, sabe? Sei. Das meninas. E acho que a Alice está numa puberdade precoce, ela Uhum. começou a se desenvolver, ela está com os hormônios, está com o corpo se desenvolvendo com 9 anos. Sim. Só que ela é uma criançona ainda, e ela está Uhum. nessa contradição, né, de crescer e não querer crescer, mas ela se seduz por esses conteúdos. Esses que me preocupam. Os trecheiros, eu acho que eu entraria na mesma onda que você. Eu sentaria, assistiria com pipoca cheia de manteiga, certamente. Ai, tem cada coisa. Então, mas sabe o que eu acho, Fló, assim, tentando te acalmar um pouco, ou não, eu acho que é uma fase que vai durar, né? Mas que ela tá um pouco no momento agudo. E talvez esse momento agudo, 9 anos, eu sinto que a Lolo tinha mais isso, né? Da coisa do biquinho no Instagram do que agora. Agora a Lorena não tá nem aí para Instagram, por exemplo. Ela nem posta foto, nem aí. Né? Então ela tinha mais isso de querer tirar foto comigo, de fazer a pose que estava todo mundo fazendo, de querer o cenário que estava todo mundo usando. Acho que é um pouco brinquedinho novo. Só que quando a Lolo tinha 9 anos, o espaço disso, acho que é isso que você quer dizer, né? O espaço disso na vida dela era muito menor do que está sendo para Alice, imagino, né? Porque agora virou a Sim. socialização. Acho que esse que é o problema. É, Ai, a Lorena fica o dia no WhatsApp, né? Que é aquela coisa, assim, você fala, não fica o dia no WhatsApp, olhando você no seu WhatsApp, também tem essa, né? E outra coisa, eu falo, pô, mas como que ela vai socializar se ela não ficar no WhatsApp? O que que eu vou fazer? Vou falar, não fica no WhatsApp, faz o quê? Senta aqui e lê um livro enquanto eu fico no WhatsApp? Enquanto eu fico trabalhando no Instagram, enquanto eu fico... Então é tudo, eu acho que botou uma lupa, assim, nas nossas contradições, né? Sim, nossa, total. No nosso discurso, né? Nosso discurso versus o que eu faço, o que eu falo, enfim, essa coisa que a gente sabe que rola, mas que está muito perto, né? E Enfim. elas chamam a atenção da gente para essas coisas, né? Você estava falando das coisas, eu lembrei da Alice aqui em casa. Não sei se a gente está desviando muito do assunto, Não, mas acho você que não. falou das chamadas de atenção. Eu tinha muito hábito de falar, não judia, né? Porque às vezes tem bichinho, Uhum. cachorro, gato. Não pode judiar. Agora ela me chama a atenção. Mãe, não pode usar essa palavra. A palavra judia, ela é preconceituosa, não Não é pode. maravilhosa? Eu acho demais, gente, isso, porque é um negócio que a gente nunca pensou, ninguém nunca falou isso pra gente. Daí, de repente, a gente vai aprender, né? E esse lance de que a gente também se dispõe a aprender, né, com uma nova geração. Com Eu acho. elas. Não é? Eu acho que, assim, a minha mãe tem muito isso, mas ela começou com isso mais tarde também, assim. Eu acho que quando eu tinha a idade da Lulu, eu não sei, eu não tenho essa memória de eu tendo essa.
essa abertura de ensinar alguma coisa, né? Não sei, não lembro também. Depois ela vai ouvir também, posso levar bronca, mas tudo bem. Você tá falando assim, com várias coisas sobre a minha mãe passando pela minha cabeça e não querendo falar. Vamos ter que bloquear a sua mãe, amiga. Não, brincadeira. Vamos bloquear as mães, as filhas, pra gente poder falar, né? E o meu marido, enfim, vamos bloquear todo mundo. Essa eterna perseguição dessa relação muito louca que é ser filha, principalmente entre mulheres. Eu não sei se é porque a gente tem filhas, né? Mas eu acho que eu acho é essa mais com relação mulher. muito louca. Ser filha e ser mãe, que é coisas que são coisas que nós duas somos, né? Filhas e mães. É tão louco isso. E essa sensação de que, de alguma maneira, a gente ou tá, né, prestando contas a uma ou a outra, né? Porque essa transgressão do Fandangos, por exemplo, que, né, Um tema maravilhoso, a transgressão. a transgressão do Fandangos, eu acho que combina com Mães no Bidê, né? Eu acho que tem muito mais a ver do que a seriedade toda que a gente estava tentando imprimir aqui nesse começo desse episódio. Eu acho que a transgressão do Fandangos, ele dá a cara Dá o do que a tom. gente... Dá o tom do papo. Fandangos patrocina a gente. Você pegou de outro podcast que fala isso sempre, não é? Não. Não, foi Sério? super espontâneo. Foi aquelas ideias geniais que a gente acha que ninguém nunca teve. Não, amiga, tem um podcast que é incrível, aliás, que é o Calcinha Larga, que é muita inspiração, maravilhosas. E tudo elas falam, não sei quem patrocina a gente. Então, por exemplo, você fala uma história assim da sua mãe tenebrosa, que ela fez um negócio horroroso, daí termina e fala, mãe, patrocina a gente, tipo, qualquer coisa, sabe? Mas nesse caso, a minha transgressão do Fandangos, quer dizer, é meio ruim, porque eu tô chamando de trash, né? Porque mas só falta o pessoal do Fandangos não se achar trash, né? Então, enfim, vamos lá. A transgressão do Fandangos tem tudo a ver com a minha mãe. A gente estava falando dessas pontas, né? Eu não quero que minha filha veja que eu tô comendo fandangos, porque eu não quero que ela ache isso natural. Ela come também, ela adora, ela vibra, a gente fica louca nessas coisas que tem pozinho de fandangos, miojo de tomate, essas coisas. A gente adora, mas a minha filha, por exemplo, já não come o miojo com pozinho. Eu acho que eu evoluí enquanto espécie, sabe assim? Ela come só com azeite. Eu ponho o pozinho. Eu ponho o pozinho. Então ela gosta, mas para ela é uma ocasião. Comer o fandangos é uma ocasião, porque, né? E para mim, às vezes eu tô afim, tipo, terça-feira. Terça não pode, assim. Terça é um absurdo. Uma pessoa comer fandangos na terça é tipo uma pessoa que fuma às 7 da manhã, né? Você tá condenado ao vício, assim. E aí E a minha mãe era muito assim. Então é uma transgressãozinha da filha, do tipo, tá vendo, mãe? Eu como fandangos a hora que eu quiser. Né? Você não manda em mim? Você que me mandava cenourinha no Matando. lanche? Você que mandava tomate cereja? Ô, Fló, porque eu sou Aliás, uma... você fez nutrição muito provavelmente por causa disso, né, Mi? Não, e terminei a faculdade de nutrição falando, meu Deus, né? Como que eu fiz isso 4 anos? Não tem nada a ver comigo, assim, mas fiz os 4 anos. Imagina que vai ser uma pessoa que larga as coisas pela metade. É verdade, também tem essa expectativa, né? Tipo, como assim? Você pegou essa oportunidade incrível de estudar numa federal, passou com 17, você não vai largar pela metade, você vai até o fim no erro. Você vai se fuder do começo ao fim. Ai, se você se fuder só 3 anos, você vai ver só. Tá acabando, poxa vida. Termina logo esse negócio. Depois você faz o que você quer. Não, isso é verdade. Mas você sabe que isso, por incrível que pareça, foi uma coisa um pouco mais minha do que dos meus pais. Eu sinto que meus pais, eles foram indo comigo, assim. Eu falava, então, eu vou fazer artes cênicas. Ah, que legal. Que legal. Mas eu fiquei um pouco, falei, não, porque eu tinha lá atrás, assim, bem escondidinho, que eu queria ser atriz, né? Bom, a gente desviou totalmente do foco, mas acho que tudo bem. Eu queria ser atriz, então tinha essa coisa super assim em mim. Só que era um negócio que eu precisava ficar meio escondida nesse desejo, porque era muito esquisito ser atriz, sabe assim, um negócio
estranhíssimo. Tipo, o que você vai fazer, né? Eu lembro que acho que a primeira peça que eu fiz lá em Curitiba, que eu morava em Curitiba quando eu fazia nutrição, deve ter sido a terceira peça que eu vi na vida. Eu estava fazendo, entendeu? Eu não via teatro, não acontecia nada em Bragança nesse sentido, assim. Eu não sei o que eu estava falando. O que eu estava falando, Flora? Me ajuda? Me Eu perdi salva? também. Eu tô em Bragança no karaokê. Eu acho, eu acho que se a gente não sabe o que a gente está falando, a gente tem pouca chance de fidelizar a nossa audiência, Flora. Perdemos a audiência. Audiência, perdemos A a audiência. audiência patrocina a gente. E depois que a gente bloqueou a mãe, agora não tem ninguém mesmo. Quem é que vai ouvir isso aqui, gente? Eu tava falando do Fandangos fui pra nutrição. Lembrei. Então eu achava muito esquisito ser atriz. Então eu pensava, claro que com coisas embutidas em mim ao longo dos anos, né? Mas eu pensava assim, não, eu vou fazer esse aqui, qualquer coisa, né? Eu tenho um diploma de nutricionista. Daí corta para você descobrindo que suas amigas nutricionistas passam maior perrengue também, tanto quanto a gente, assim, né? Enfim. Mas a transgressão do Fandangos, voltando ao tema do episódio, a transgressão do Fandangos foi o seguinte. Então eu estava ali comendo e eu me resolvia, entende? Quanto adulta, eu sou adulta, eu como Fandangos. Aí, quando agora apareceu a quarentena, olha o link com o tema. É genial isso aqui. Quando apareceu a quarentena, quando apareceu a quarentena na gente, eu fiquei, caramba, como é que eu vou fazer essa transgressão do Fandangos? Porque agora essa transgressão do Fandangos, ir para minha filha, eu não quero. Então eu perdi meu lugar de adulta, entende? Isso é muito difícil. Eu perdi meu lugar de adulta, porque agora eu ocupo 100% do meu tempo com o meu lugar de mãe. Acho que você Você tem se uma viu com comportamentos infantilizados, assim, perto dela? na Sem quarentena. situações limites, é? Sim, sim, do tipo, não quero falar agora. Vai lá e fecha a porta. Você também? Sim, demais. Isso é horrível. E aqui em casa tem essa diferença, né? Porque você tem o Davis aí, vocês conseguem fazer esse contraponto, né? Então, Uhum. segura a ponta aí que eu vou ali fazer a minha birra. Eu não, então eu sou vigiada o tempo todo, eu não posso ir para lugar nenhum fazer a minha birra. Mas você sabe que eu cheguei a pensar numa coisa, e aí, Flora, me julgue, mas eu cheguei a pensar, nossa, se eu não fosse casada, ia ter um dia que ela ia para casa do pai. Tem esse lado. Mas Entendeu? a Alice passou aqui os 2 primeiros meses de quarentena ininterruptos comigo, porque eu entrei na noia, né? Eu entrei na noia porque o pai dela não estava isolado, então ela não poderia ir para o pai. E aí Uhum. ela ficou direto comigo. Porque ficou um pouco isso, assim, em alguns momentos, e tipo, o legal também é que eu nunca tinha ficado tanto tempo com a Lorena, que a Lolo entrou na creche com 5 meses, né? Nunca na nossa história de mãe e filha a gente ficou tanto tempo. Teve uma hora que foi até bonitinho, assim, que eu tava falando, ai, Lolo, que delícia ficar com você tanto tempo. Ela, eu sei, parará, foi fofo, um dos momentos fofos. A gente tem vários, aliás. Então a gente está se curtindo muito e a gente está chegando num lugar de uma relação muito, muito profunda. A gente já tem uma coisa muito profunda, né? Eu fico até com medo de falar às vezes isso, porque eu acho que tem uma romantização tão forte da maternidade e eu não quero fazer coro numa coisa que seja opressora para outras mães e tal. Mas o fato é que eu sou apaixonada pela Lorena desde do primeiro momento, assim, eu sou completamente apaixonada. Eu sonhava com ela quando eu era criança. Quando ela nasceu, meio que eu falei, pronto, você chegou, sabe assim? Foi uma coisa muito forte. Então a gente tem uma coisa muito bonita. Mas por outro lado, quando a gente tem uma relação muito íntima com alguém, a gente também é nessa pessoa, né, que a gente começa de alguma maneira a lidar, né, com as coisas mais profundas, com as sombras, enfim, parará. Intenso, né?
intenso, então maravilhoso, mas intenso. Então, quando eu falo assim que em algum momento da quarentena eu cheguei a pensar, falei, nossa, por que você não vai ficar um tempo na kitnet? Sabe uma coisa assim, do tipo, pra gente ficar um pouco, porque eu precisava desesperadamente ficar sozinha um pouco. Aliás, ainda preciso. Eu tô sentindo muita falta de ficar um pouco sozinha. Eu sou uma pessoa que em algum momento eu preciso que ninguém esteja na casa. E isso não acontece. E eu e a Lolo grudadíssimas, assim, muito próximas. E eu entendendo também que não é hora, entende? Acho que isso que dá uma culpa, né, Fló? Não é hora de ter chilique, adulta. Para de ter chilique, adulta. Deixa a criança ter chilique, não você, né? Mas Nossa, a gente... total. Eu converso comigo exatamente assim. Você é adulta! Louca. Você assim, fecha no banheiro e fala: Você é adulta! Se comporte como uma adulta. Mas você fala isso em voz alta? Não. Não, não, é eu e a minha cabeça. Ah, não, menos mal. Não, porque dependendo da situação, eu adquiri agora um hábito, é um hábito da pandemia, que é um pouco de falar sozinha. Mas eu falo sozinha fazendo as coisas. Bom, daí eu faço assim, bom, eu vou narrando. Então eu tô aqui, agora minhas coisas estão aqui, eu vou fazer isso, depois eu faço toda uma narração bem épica, sabe? Tô vivendo uma vida bem épica, assim. Eu narro a coisa que eu estou fazendo para não me perder. Porque às vezes eu tô, sei lá, numa reunião, esqueço totalmente que tem uma coisa acontecendo na cozinha, ou às vezes eu tô na cozinha e esqueço totalmente que tem uma coisa acontecendo na reunião. Então eu preciso me narrar. Agora eu tô na reunião, daqui a pouco eu vou levantar, vou fazer o Vai almoço. fragmentando o tempo e o espaço com a sua narrativa. Isso ficou bem mais bonito do que eu ficar falando É, sozinha. tem que ter um lado profundo, vai ficar só fazendo palhaçada. Isso ficou bem mais bonito. Mas eu fico com essa vida de adulta, assim, falando, você é adulta. Mas sabe o que eu acho, Fló? Eu tô disparada aqui, né, falando sem parar. Mas eu acho que a gente tem uma coisa também, eu e você, que a gente tem que fazer isso em vários lugares. Então é muito cansativo, né? Porque a gente é professora também. Então, numa sala de aula, que você está ali com várias pessoas vivendo um momento muito frustrante, né? Não vai ser você que vai desabar, né? Então a gente segura alunos e alunas, a gente segura as filhas, a gente vai segurando muita coisa, né? Não sei se você sentiu isso com aluno. Professora, É, é muito louco, né? Eu não sei se você está trabalhando com crianças, adolescentes agora ali, não, só com mas no público faculdade. adulto, né? Mas então, essa faculdade de primeiro ano, né, Fló? Que Eles têm são 17, bebezucos, 18, eles né? estão ficando cada vez mais bebezucos na minha percepção, né? Porque vai É, que é na mudando. nossa percepção. Que a gente era imenso na época. Não, eu Maduros. até pouco tempo eu achava que que eu tinha a mesma idade que eles, entende? Na minha percepção, eu falava assim: "Ah, gente aqui que tem essa idade". Aí depois foi me caindo a ficha que eu tenho mais que o dobro, né? E que assim, você vai fazer uma referência, a referência não cola. Você faz uma piadinha com uma referência que eles não têm, você fica lá de besta, né? Assim, esse Eu lembro momento quando eu nunca chegou. fui assinar o meu contrato na universidade a primeira vez, eu cheguei assim, não, eu fui pensando, né? Eu falei assim, ai, gente, vai ser muito estranho, né, trabalhar com esse pessoal que tá, porque a gente tem praticamente a mesma idade. Eu cheguei, comecei a olhar, eu falei, o que essas crianças estão fazendo aqui? Foi um choque de realidade tão difícil, porque eu cheguei assim, não, a gente é, né, tudo igual, estamos Ai, juntos. Fló, e o conceito mães no bidê tem tudo a ver com isso, porque é muito isso. A gente chegar assim achando que a gente tá todo mundo igual, sabe? Assim, é nós, jovens. Ah, e de repente você descobrir. Sabe aquela passada Então, rápida no espelho assim, que você passa e fala: quem é oi? você?" O que aconteceu nesse tempo todo? Nesses 9 anos em que eu me tornei mãe, que eu não vi? Que eu não vi. Então tem tudo a ver com isso, com essa percepção versus realidade, assim, né? Então você começa a E que ao perceber. mesmo tempo a gente resguarda uma jovialidade ainda. Eu acho que a área que a gente trabalha, não sei também,
Mas eu acho que por ela não ser tão séria, né? Pra gente não se enquadrar tanto no sistema, embora em alguns momentos a gente acabe se enquadrando, ela também favorece essa percepção de que a gente ainda tem 20 e poucos anos, né? Mas você não tem medo de parecer ridícula? Eu carrego esse medo comigo. De parecer ridícula, não. Eu tenho medo de não ter credibilidade, né? De não No ter discurso. postura de uma pessoa séria. Sim, vira e mexe, eu tô refletindo sobre isso, assim, não, pera. Será que não tá. Nossa, essa dualidade que eu sempre fico comigo mesma. Será que não tá na hora de cortar o cabelo? Para usar um óculos, para passar uma credibilidade, usar uma roupa um pouco mais sóbria, estilosa, elegante, mas assim, precisa mostrar tanto corpo. Sabe assim? Aí eu falo, Flora, para, pelo amor de Deus. Mas você sabe onde que eu esbarro nisso? No dinheiro, amiga. Vai comprar uma roupa estilosa, porém muito elegante, porém muito isso. Ter o cabelo sempre. Eu acho que o meu estilo também jovial se deve ao fato de que eu não tenho muita grana. Jeito econômico, estiloso econômico. Sim, também tem essa parte. Porque você não olha, por exemplo, né? Claro, você não vai sair assim, né? Ficando adulta e adaptando figurinos, né? Então, eu acho que o estilo que eu ia gostar, sei lá, seria um estilo meio caro de, de roupa, de cara, de cabelo, né? Sim, sim. Então, eu acho que eu vou assumindo um pouco que eu não quero, que eu prefiro Eu sou desencanar, eu assim, sou né? assim. Mas eu fico, às vezes, bem babando mesmo, sabia? Tipo, nossa, aquela mulher é muito maravilhosa. Olha a seriedade. E quando você descobre que ela tem, tipo, 4 anos a menos que você? Tantas vezes. Nossa, você tá, tipo, com seu tênis, com aquela calça, uma camiseta. Um cabelo que nem. Ó, nós duas aqui com esse cabelo de coque aqui, bem em cima, que é essa O coque estratégia. despojado, Alice que me ensinou. Isso aqui se chama coque Eu despojado. também aprendi com a Lorena. A gente usa agora as Ai, duas. mãe, vou fazer um coque despojado. Que é tipo um donuts em cima do cucuruto, né? E, tipo, eu Basicamente. não ligo, eu não preciso estar super penteada. Então, e daí eu fico com essa noia, entende? Que eu acho que isso, para elas, fica muito lindas, elas despenteadas e com o coque, assim. Eu, às vezes. Ai, meu Deus, isso aí eu tava falando outro dia. Eu acho que eu vou me olhar no espelho e eu vou ser tipo a Michelle Pfeiffer nos anos 90, sabe aquela pessoa, a mulher americana que coloca aqui um rabinho, uma camiseta e tá linda. E daí essa eu olho no espelho e falo, meu Deus do céu. Olha, por exemplo, agora, nesse momento, que ainda bem que a gente não tá filmando, eu tô com um Não ponto era de assim que eu tinha interrogação. planejado. É, tipo, não era assim que eu tinha planejado, cadê a Michelle, né? Mas a. Mas eu fico às vezes achando, sabe, que daí eu fico olhando essa mulher toda poderosa, e geralmente ela me passa muita segurança, ela me passa um despojamento equilibrado, sabe? Porque eu acho que meu despojamento às vezes é muito desequilibrado, assim, também. Acho que tem isso. E até no A jeito gente de tem falar. ganhos também com esse desequilíbrio, né? Eu não sei, é porque você já trabalha numa área onde as pessoas têm esse despojamento, né? No campo da universidade, eu trabalho com pessoas que são executivas, que são no meio do negócio, dos negócios. E eu sou completamente não sei se é um peixe fora d'água, mas é um ponto fora da curva ali, assim. E eu tenho ganhos com isso, assim, eu tenho ganhos com ser aquela pessoa que quebra as barreiras, que quebra o gelo, né, com as pessoas por conta desse despojamento exagerado, assim. Ah, E aí eu eu fico não. me apegando a ele. Eu falo, não, eu não quero mudar o meu comportamento porque eu ganhei tantas coisas sendo assim. As pessoas Uhum. gostam de mim por causa disso. Só que A ao mesmo louca, tempo, né? Já achando que é por causa disso e tal, já colocando toda a vida em cima desse estilo despojado. É, eu não, Fló. Na verdade, eu não quebro barreira nenhuma, porque as pessoas são muito mais despojadas que eu, porém mais estilosas e porém mais que passam mais credibilidade. Então daí eu me sinto mais ridícula ainda. Às vezes Mas tudo isso é claro, coisa muito da minha cabeça. Se as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast me conhecessem por aí, não iam achar nem que eu estou pensando isso, né?
Porque tem Não, nós duas, inclusive, acho que a gente passa uma imagem de mulher muito segura, muito segura. Nossa, poderosa. gente, eu sou muito poço de Chegamos agora em insegurança. crises existenciais. É, pois é, da aula online a crises existenciais, né? Um passo, na verdade, né? Porque Um nada mais passo. é do que o contato muito íntimo com você, e com a tua projeção, né? E com filha em puberdade, gente. Meu Deus do céu, filha adolescendo dentro de casa e Uhum. você em contato com aquilo, né? Então, enfim, eu acho que tem uma demanda aí bem alta, né? Então eu tô brava com tudo, assim. Ultimamente, eu passei pela fase meditação, passei pela fase exercício físico, alimentação, passei pela fase acordar 6 horas, passei pela fase tudo vai dar certo, passei pela fase da varanda, bater panela todo dia 8h30, passei por todas as fases. Agora eu tô Na varanda. Parece que ela tá tão longe, né? Faz tanto tempo. Mas então, aqui no Butantã, menina, a gente ficou batendo panela uns 2 meses, pra você ver o tempo que a gente ficou fazendo um negócio que não adianta nada. E daí quando Só passa. gerou brigas com os vizinhos. Não, zero briga. Aqui é todo mundo. Aqui o bairro tem Várias várias opiniões. facetas no Não, mesmo prédio, né? aqui a gente tinha sempre uma pessoa aqui perto que gritava, sempre a mesma pessoa, mito! No final, depois que todo mundo tinha parado. Aí voltava, aquelas coisas bem, sabe aquela quando a gente vê aqueles filmes daquelas vilinhas italianas, assim, que fica brigando na janela. Então era meio assim. Então eu acho que essa pessoa que gritava mito, ela queria mesmo causar o terror, assim, né? Às vezes nem era, né? Nem Só queria era, né? Era só a tipo estratégia. era só um debochado, assim, debochado master e tal. Mas eu passei por todas as fases. Agora eu tô na fase da ira. Eu tô muito revoltada com isso. Assim. Então, tipo, gente, o que é isso? O que vai acontecer? Ninguém fala nada. Essa, essa criatura maldita falando o negócio da vacina, que não é isso, a vacina da China, não sei o que. Gente, meu Deus do céu, isso aqui que vai ter fim, essa desgraça, né? Então eu tô Eu não revoltada. sei o que eu falei hoje, acho que foi hoje que eu falei isso. Que eu já não sei mais o que é mais chato. As pessoas que vivem normalmente como se não tivesse acontecendo nada, ou as pessoas que são o suprassumo da empatia e do isolamento. Então, claro, eu sou o meio termo, né? Não, mas eu olho para aquilo e falo, não sei o que é mais chato. Gente, eu não tô aguentando também. Eu não tô aguentando também. Porque fica tudo uma coisa, eu tenho visto assim um hábito muito comum no meu Instagram, diz aí se no seu também, que as pessoas compartilham momentos fora de casa só com melhores amigos nos stories. Todo mundo com Por medo de ser julgado. com medo de ser julgado, mas gente, quanto tempo nós vamos ficar dentro de casa? A gente vai enlouquecer, a gente vai o quê? Eu fui fazer exame de sangue, eu tô com colesterol alto. Oh, Meu meu Deus, Deus, eu tô amiga. com triglicérides alto, entende? Tem uma É questão de muito saúde. fandangos. Fandangos, maldito! Então, Vai, transgride fandangos. quando eu Fandangos, comia, quando eu comia fandangos não tava alto. Veja bem. Agora então sim. acho que é uma questão de somatização aí. Ai, então. Você parou de Então, comer o fandangos, o seu corpo reagiu. reagiu, falou: escuta, se você não voltar, a gente vai se vingar. Mas a ideia de saúde precisa ser contemplada também nesses aspectos, né, gente? Por favor. Então Claro. eu fico muito revoltada também. E esse combo, né, ideológico. Então, por exemplo, se você fala, gente, mas acho que dá para fazer, né, um encontro presencial, vamos lá juntar todo mundo de máscara ao ar livre, vamos lá, a gente dá um oi, né? Não, você quer dar, né? Então, quanto mais progressista, menos você pode ter a ideia de fazer um piquenique, né? Isso é muito cansativo, é irritante, é insuportável. Uma vez eu vi, sei lá, uma pessoa colocando aí, nem lembro mesmo, a real é que eu nem lembro, não tô nem disfarçando.
falando, você que tá saindo, quero que você morra. Eu falo, nossa senhora, gente, Senhora. deixa cada um, né? E não era naquela época maio, que naquela época maio podia ser eu falando isso, eu jamais falaria isso desses termos, mas eu tava revoltada com as pessoas nem aí. Mas essa época agora, em que, sei lá, o SESC tá começando a abrir, que Crianças os estão quartos... tendo crise de ansiedade indo parar no Exato, hospital e é isso, as escolas exatamente, estão gente. recalculando a possibilidade de recebê-las, né? É claro, gente, a gente precisa pensar nisso. E daí quando eu vi isso, eu falei, nossa, meu, você é tão chato quanto um terraplanista, assim, dá licença, sabe? Não aguento também, não tô dando conta. Mas enfim, agora todas as possibilidades de ser ouvidas acabaram, né? Porque a gente bloqueou a mãe, a gente falou mal das pessoas que votam no Bolsonaro e nas que... Então vamos voltar para o tema, que eu lembrei de um assunto. Então... Quem sabe interesse as pessoas. Ah. Essa questão da tela, né? Que eu estava conversando. Porque a Alice, por exemplo, ela não abria a tela de jeito nenhum. Ah, coisa da câmera, você diz. Câmera, de jeito nenhum, não há quem faça. E ela não é uma criança tímida. Nunca foi. A Alice é uma criança, uma leonina ultra. Bom, vamos conquistar o pessoal do Zodíaco, de repente dá. Vai lá, força. Ela é uma leonina ultra sociável. Ela adora se relacionar. Quando ela era pequenininha, a professora colocava ela com os alunos novos, porque ela que acolhia as crianças novas na escola. Então, assim, ela é muito. Você bota ela em qualquer lugar, ela é super sociável. Mas chegou na aula online, a hora de abrir a câmera, ela simplesmente se negava e as professoras tentavam de toda forma, eu tentava de toda forma. E esse foi também um diálogo na universidade, né? Que os alunos na universidade não queriam abrir as câmeras e muitos professores ficavam sentidos. E aí eu cheguei nesse discurso, assim, eu acho que isso é uma questão da motivação do professor, não do aluno, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso, que essa questão da câmera você imagina a criança num ambiente que era um ambiente íntimo dela, sem a família, que é a escola, que é um lugar de liberdade para a criança, porque família é legal, mas família é uma... Sim, claro. Por mais linda que seja. É o pesadelo, né, da criança, tipo, ficar 24 horas com os pais, assim, né? Porque eu penso e falo, gente, tudo que eu acho que a Lorena não queria era ficar 24 horas com o pai e mãe, que é coisa mais chata que isso, né? A minha mãe brincava quando ela falava de filho único, ela falava assim, porque todo mundo fala, né, que não pode ter filho único, aí minha mãe falava assim, ai, gente, coitadinho, né? Muita mãe para um filho só. Essa é boa. Por isso que nossos outros filhos são os trabalhos, né, Fló? Sim. A gente... Para libertar um pouco essa criança dessas mães tão apaixonadas que somos. Porque eu sou muito apaixonada na Lorena. Se eu não for apaixonada nos projetos também, coitada, gente. Ela fica completamente... Sufocada, Sufocada, né? Aí você imagina que a escola, que é o ambiente de liberdade da criança, onde ela se liberta da família, vira um lugar público ali, onde a família toda tá vendo, tá sendo exposta e tal. E também o professor que vigia, a criança sendo vigiada pela mãe, pelo professor. Ao mesmo tempo, né? É muita gente em cima da criança, assim, ao mesmo tempo, em diversos contextos de poder. E assim, fora quando, não sei se aconteceu isso com você, mas quando você tá passando assim perto do quarto onde está tendo a aula e você ouve um comportamento que você fala, quem é essa pessoa que tá aí, né? Porque é uma novidade também. Ser, né? E às vezes o contrário, você ouve quando tá, sei lá, sem fone, o professor e a vontade que você tem de entrar naquela hora e falar, escuta aqui, como é que você fala assim com esses alunos? Ô, professor, vamos lá, né? Vamos. Então, eu tive que entrar em contato com essa mãe louca que sou. A gente teve uma DR, eu e a mãe louca que mora em mim, e falamos assim, escuta, a gente vai ter que achar um jeito. Aí comprei esses fones que não entra barulho, e às vezes eu coloco sem nada, só para não ouvir, como se fosse aquele tampão de silicone. Porque se eu escuto, e eu tenho essa paixão também pela educação, né? Se eu escuto um professor que eu acho que, além de tudo, tá também sendo antipedagógico,
Nossa, eu fico louca, Flora. Eu quero parar tudo, eu quero entrar lá e falar, escuta, vamos voltar 3 casas aqui nesse negócio. Não tá certo isso, aquilo. Daí, claro E que ao nesse mesmo dia. tempo, por ser educadora, você também sabe que você tem que respeitar a Claro. autonomia do educador, e aí você não quer interferir, e aí você tem que respeitar a liberdade da tua filha, porque é o espaço que é dela, não é seu. Aí você fala, meu Deus do céu, é a criança se sentindo vigiada o tempo todo, é você se vigiando o tempo Aham. inteiro, E vigiando vigiando. ela E o professor. e o professor. E pensando também aqui, né? Porque eu passo, tenho esse sentimento e penso, imagina, eu sou professora também, eu entro na casa das pessoas, né? Tipo, pode ter, sei lá, os pais, enfim, ouvindo, fazendo. Porque eu tirei essa sugestão de que era antipedagógico, tudo baseado no quê? Numa frase, né? Entende que eu ouvi? Eu não ouvi o contexto, eu não sei. Então eu já passei e fico com birra do professor, entende? Um tempo, assim. E aí você vai puxar o assunto aula, né? Fingindo que você não ouviu. Foi legal a aula hoje, filha. Como eu vou desconstruir isso que foi afirmado de maneira indireta? Então, além de todas as preocupações, tem essa de como não ser invasiva, porém, né? Fazer alguma coisa com aquela questão. Aí você fica lá, né? Foi legal? O professor tava legal hoje? Né? E daí, não sei, a Alice, mas a Lorena... Pega no professor, Legal. filhinha, te tratou direitinho, meu amor. Meu amor, não se junte com essa gentalha. Você sabe que a Alice mudou de escola e ela, na escola nova, ela tem diversos professores, né? Na outra escola ela tinha uma professora principal. E na escola nova ela tem um professor de português, uma que dá matemática. E aí isso deu uma flexibilizada, ao mesmo tempo que também deu uma variedade de possibilidades Problemas. de problemas e desconfortos. E aí eu fiz um acordo comigo mesma e com ela, que é assim, por exemplo, tinha uma questão com o professor que a Alice falava, mas mãe, ele é muito mal-humorado. E aí, assim, ela foi bem gentil em chamá-lo de mal-humorado. A gente vai ter que bloquear o professor também. Bloqueia todos os professores. Mas eu fiz esse acordo comigo mesma também de entender que a gente não vai conseguir construir um mundo ideal para elas. E que faz parte do mundo conviver com essas pessoas, com essas pluralidades negativas, tenebrosas, que a gente não quer para o mundo das nossas filhinhas. Que lindas, criadas são no tão ambiente. Maravilhosas, que têm mães equilibradas, que dão a educação perfeita. Em fandangos, seja um fandangos físico ou intelectual. Só dão orgânicos e mãe terra, entende? Não é uma educação. O que a gente tem de fandangos, a gente esconde, a gente faz escondido. Não, mas às vezes eu entro numas também dessa e daí eu acho engraçado, né? Eu tenho esse meu lado que eu faço TR com a minha mãe louca, assim. Então eu fico, mãe louca, controle, se você está no meio de uma pandemia, deixa o professor lá. E tem esse risos que eu dou de mim, achar que está todo mundo muito louco, menos eu. Entende? Assim? Eu sou o contrário. Eu acho que tá todo mundo lúcido, menos eu. Eu não, amiga, eu acho que tá todo mundo louco. Eu fico, nossa, as pessoas hoje em dia fazem isso. As pessoas hoje em dia fazem aquilo. Tipo, e eu sou o quê, né? Não sou pessoa, sou um poste, um vaso, né? Eu não me coloco nesse conjunto, sabe? Eu sou a mãe. A mãe. Não, eu sou mais insegura, eu acho. Eu acho que eu olhava na tela, assim, aí eu via as crianças penteadas, arrumadas, sentadinhas na frente da câmera. Aí no grupo de WhatsApp, as mães, não, tá tudo bem. Teve um dia que teve uma festa junina. Ai, gente, por quê, E a escola mandou um kit de festa junina. Eu montei a tal da festa junina. Só que eu montei com o kit que a escola mandou, umas bandeirolas, e assim, eu fiz uma pipoca, um milho. Eu falei, gente, eu arrasei, comprei um bolo. Nossa. Pois quando as mães mandaram as fotos da festa junina no WhatsApp, eu falei, não, eu não pertenço a esse lugar. Pareciam festas de buffet.
Ah, não, em gente, cada mas aí casa. também o que tá acontecendo, né? Daí menos. Aí eu acho que é mais loucura, Flor. Eu acho que as pessoas estão ficando loucas. Acho que temos aí um problema de definição sobre o que é loucura. Exatamente, isso aí também já vai ficar para um próximo episódio, né? O que é loucura? Que a gente tem todas as condições de responder essa pergunta, claro, porque Claro, nós. muito Foucault, muito. Muito, muito. Mas esse negócio da mãe que arrasa, né, na festinha não é coisa que só acontece no online, mas acho que no online também, dependendo do jeito que você né, isso é ansiedade da mãe. Eu passei pela parte também que eu comprava tudo, eu comprava coisas, eu coloquei um adesivo de tijolo na minha parede. Eu comprei um aspirador robô. Já quebrou. Já quebrou. E eu usava ele todos os dias. Eu comprei um aspirador, eu comprei um mop, influenciada pela sua mãe, aliás, um mop. Eu comprei várias coisas. Eu coloquei. Você sabe que minha mãe comprou um mop e eu não. Nossa, não, eu comprei um mop, eu usei muito mop no começo. Eu coloquei adesivo nos azulejos. Eu tive esse momento. Então eu acho que talvez essas mães, elas tenham vivido essa emoção, né? Nesse contexto aí. Vamos fazer essa festa junina, mas não é legal a gente, né? Sei lá. Nossa, mas assim, a impressão que eu tinha. Mas depois eu fui conversar intimamente com algumas delas, e algumas me revelaram que assim, o segredo. Bom, mudei a lista de escola, né? Assim, contextualizando, a lista estudava na escola que eu estudei, nós tínhamos um desconto, mas não é uma escola muito, enfim, muito alternativa, né? E aí eu descobri que o segredo para a criança ficar ali penteada, de banho tomado e bonitinha na aula online é porque ela tinha levado umas 3, 4 chineladas antes de começar, né? Não acredito. Opa! Caramba. Mas a impressão que quando você só vê o que está acontecendo ali na tela, né? Você não vê o que está acontecendo fora do quadro da tela, você tem a impressão que está todo mundo lúcido, que as crianças não estão sofrendo, que as crianças estão que só a sua filha está tendo questões, que só você está com dificuldade. Que só a sua filha não quer pentear o cabelo, que só a sua filha não quer, né? Você teve que cortar o nó de cabelo que ficou por causa disso. Meu Deus. Não vamos nem entrar nesse assunto. Mas é uma loucura mesmo. Eu acho que... e o mundo das telas a gente já sabe desde sempre que ele é muito irreal. E acho que quando a gente coloca isso na escola... E eu falava muito para os meus alunos no começo, eu acho que o problema não é que você está sendo filmado, pensa bem, acho que o problema é que você está se vendo, você está o tempo inteiro no espelho, né? Nossa, eu falei isso, Li. Eu falei isso numa formação que eu dei para os professores lá na faculdade, que é isso, é um espelho. E tanto que esse espelho, às vezes, a gente mesmo, né? A gente tá aqui olhando pra tela, a gente arruma o cabelo, aí se incomoda com o cabelo que tá descabelado. Puxa! É o tempo inteiro olhando no espelho. E imagina você ficar o tempo inteiro olhando no espelho quando você tem 12, 13 anos. Gente! Nossa, que é o auge das questões, né? O com auge. Aparência. E você vai vendo que tem uma transformação, né, nas crianças dessa idade, que é de uma hora para outra, assim. Né? Se você encontrar com a Lorena, Fló, você vai assustar, você vai fazer aquela fala da tia, sabe? Assim, meu Deus! E você nascer! Te vi nascer! Mas e daí você vai fazendo, né? Porque são 7 meses, 8 meses, sei lá, 7 meses. Então a gente tá mais ou menos com a mesma cara, umas coisinhas mais mal acabadas. Umas rugas mais, os cabelos brancos que aparecem. É mais ou menos a mesma coisa, né? Agora, elas não têm uma transformação o tempo inteiro no espelho e sabendo que não é só você que está nesse espelho, né? Que é um espelho um pouco e que atrás desse espelho tem as pessoas que mais importam nesse lugar do julgamento, que são os colegas da escola, né? É muito cruel, né? Muito. Nossa. É muito pesado. Bateu uma bad. Bateu uma bad. Acho que é bom, porque a gente achou que a gente não ia ter meia hora de conversa, acho que a gente está conversando há 1 hora, né? Eu nem lembro que horas a gente começou. Acho que sim. Então, como é que a gente fala tchau? Hebe. Quê? É que eu falei que você que é a Hebe do programa. Eu sou a Hebe, né? A gente, eu olhei aqui o gravador, estamos a 54 minutos falando. Acho que já tá bom, vai dar uns 40 minutos de episódio. Acho que depois que a gente bloqueou as mães, os professores, as mães todas, as escolas, o que mais que a gente bloqueou?
os terraplanistas, os radicais do confinamento. Acho que não vai sobrar mais ninguém, então é melhor... Não existe, só existe a gente. Só, que fora a gente é diferente das pessoas. Eu acho a gente diferente mesmo. Não, sério mesmo, brincadeira. Modéstia à parte, acho que tem um equilíbrio. Agora, falando sério, eu acho que eu sou mais equilibrada. Socorro. Ai, Flor, adorei conversar com você. E daí, assim, você, tipo, venha sempre, sabe? Aquele dizeres do pão, do saco do pão, volte sempre, amiga. Com o maior prazer, eu adorei a nossa venha conversa. Fazer parte dessa família. Momento deboche. Momento, nada a ver. Mas deixa eu só te contar o negócio do mês no bidê. O mês no bidê é isso, sabe assim, no final, é essa noção de que você acha que você está sensualizando, dançando um funk, quando na verdade você está parecendo uma mãe no bidê. Foi aí que nasceu. A gente estava sensualizando, eu, Cibele, Beatriz, minha irmã, a gente estava sensualizando, dançando funk, né? E daí, falei, gente, a gente está parecendo umas mães no bidê, tipo, lavando a bunda, né? E daí... E aí ficou, e daí a Cibele ficou muito revoltada, que ela falou, você acabou com a minha vida! Nunca mais eu vou conseguir sensualizar! E daí eu falei, gente, esse nome precisa virar alguma coisa, e por que não um podcast? Algo que todo mundo vai conhecer essa história, né? Que a gente lavava a bunda, por que não falar sobre isso? E que outras mulheres vão se identificar, com certeza, por mais diferentes que nós sejamos, existem outras de nós por aí. Será, Flora? Porque eu me acho única, eu não sei você. As coisas que eu penso, ninguém mais pensa com tanta profundidade. E ao mesmo tempo leveza. Ainda mais no episódio de hoje, o paradigma do Fandangos. Não, transgressão do Opa, desculpa, a transgressão do Fandangos. Eu acho que vou ter que mudar o nome e colocar transgressão do fandango. Será que fideliza? Fideliza para os comedores de fandangos, né? Ou seja, crianças de 8 anos. Eu quero achar a audiência que eu sou para os podcasts que eu escuto, porque eu vou escutar na cama já na hora de dormir e eu durmo. Então eu ouço o mesmo episódio umas 6 vezes, sabe assim? Então eu dou muita audiência para os podcasts que eu escuto, porque eu durmo, acordo, paro de onde eu paro, entendeu, né? Então... Mas como diz o pessoal do marketing, existe público para absolutamente tudo. E você não tem que procurar o seu público, deixa o seu público te encontrar. Aí a gente vai descobrir quem é que gosta das mães do bidê. Muito bom, amiga. Eu acho que a gente fechou assim maravilhosamente lindo.